Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Mas retomando o capítulo de ontem, quando foi que Constantinopla perdeu a independência maometana? Alguns anos antes, em 1840, o sultão tinha se envolvido em guerra com Mehmed Ali, Pachá do Egito. Ora, em 1838, o litígio entre o sultão e o seu vassalo egípcio fora temporariamente solucionado por influência dos embaixadores estrangeiros. Em 1839, porém, as hostilidades começaram de novo e continuaram até que numa batalha geral entre exércitos do sultão e de Mehmed Ali, o exército do sultão foi completamente derrotado e destruído, sua frota tomada e levada para o Egito. Vejam como reduzida ficou a frota do sultão. Quando a guerra começou de novo em agosto, ele tinha apenas 2 navios de primeira classe, 3 fragatas, com tristes vestígios da sua outrora poderosa frota. Mehmed recusou-se terminantemente a abandonar esta frota e restituí-la ao sultão, e declarou que se tentassem retomá-la, ele a queimaria. Assim se encontravam as coisas quando, em 1840, as potências Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia intervieram decisivamente. Determinaram a solução do conflito. Era evidente que se Mehmed fosse deixado à vontade, dentro em breve tomaria o trono do sultão. Ora, o sultão aceitou a intervenção das grandes potências e fez assim uma entrega voluntária de todo este caso nas mãos dos grandes. Reuniu-se em Londres uma conferência das 4 potências, estando presente o Sheikh Effendi Bey Liptish como plenipotenciário otomano. Foi elaborado o texto de um acordo que devia ser apresentado ao Pachá do Egito, segundo o qual o sultão lhe ofereceria o governo hereditário do Egito, toda a parte da Síria que se estendia desde o Golfo de Suez
até o lago de Tiberíades, juntamente com a província de Acre, isso por toda a vida. Por sua vez, esvaziaria todas as outras partes dos domínios do sultão, então ocupados por ele, e restituiria a frota otomana. Em caso de recusar esta oferta do sultão, as quatro potências tomariam as coisas em suas próprias mãos e empregariam todos os outros meios que achassem convenientes. É evidente que, logo que este ultimátum fosse posto pelo sultão nas mãos de Mehmed Ali, o assunto estaria para sempre fora do domínio do primeiro. Seus negócios estariam ao dispor, desde esse momento, das mãos de poderes estrangeiros. Acontece que o sultão enviou Rifat Bey, num vapor do governo, até Alexandria, para comunicar o ultimátum ao Pachá. Ele chegou a Alexandria em 11 de agosto de 1840. No mesmo dia, foi dirigida pelo sultão uma nota aos embaixadores das quatro potências, perguntando que plano devia ser adotado no caso de o Pachá se recusar a cumprir os termos do ultimátum. Então fizeram responder que já haviam sido tomadas providências. Ele não precisava se alarmar diante de qualquer conjuntura que pudesse acontecer. Ora, nesse dia exatamente, terminava o período de 391 anos e 15 dias, concedido à duração do poder otomano. E onde estava a independência do sultão? Tinha-se perdido. Quem teve a supremacia do Império Otomano em suas mãos? Aquelas quatro grandes potências. E aquele império foi realmente reduzido à insignificância, existindo apenas pela tolerância desses poderes. Mais uma vez, a profecia do Apocalipse foi rigorosamente cumprida à risca, ao pé da letra. Desde a primeira publicação do cálculo deste assunto, em 1838, e a ele já nos referimos aqui, o tempo apresentado para o cumprimento da profecia, 11 de agosto de 1840, era aguardado com vivo interesse por milhares e milhares de pessoas. E o cumprimento exato do acontecimento profetizado, mostrando a reta aplicação desta profecia, deu um impulso poderoso àquele grande movimento do advento de Jesus pela segunda vez. Já começava a chamar a atenção do mundo. Agora imaginem hoje, em 1840, e principalmente em 1844, todos se voltavam para essa esperança. Agora imagine, mais de 100 anos depois, realmente está chegando a hora do segundo advento do Cristo planetário. Já não é sempre. No versículo 20, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus crimes, nem das suas bruxarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruagens. Ora,
Deus quer que os homens tomem nota dos seus juízos e recebam as lições que por eles lhes deseja dar. Mas como são tardos em aprender, como são cegos os homens diante dos sinais da providência. Os acontecimentos ocorridos sob a sexta trombeta constituíam o segundo ai. Esses juízos, porém, não levaram a nenhum melhoramento nos modos, ou seja, moral dos homens. Os que deles escaparam, nada aprenderam da sua manifestação no mundo. O culto de demônios, isto é, homens mortos, endeusados ou deificados, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de pau. Notem bem o que diz o profeta, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não podem mesmo nem ver, nem ouvir, nem andar. Podem encontrar um cumprimento no curso dos santos e das imagens dentro do paganismo religioso. Por outro lado, não faltaram homicídios, feitiçarias, pretensos milagres por meio de santos mortos, prostituições, ladruagens nos países em que prevaleceu a religião idólatra, da feitiçaria e do bruxeiro. E as hordas de turcos e sarracenos tinham sido soltas como um flagelo e castigo sobre a cristandade apóstata. Os homens sofreram castigo, mas não aprenderam dele qualquer lição. Eis aqui uma curiosidade histórica, já que estamos dentro do critério profético histórico da interpretação do Apocalipse. Este é um voto de Maomé II, publicado em todas as mesquitas, em 11 de março de 1470. Eu prometo ao único Deus, Criador de todas as coisas, com meu voto e meu juramento, que não darei sono aos meus olhos, não comerei nenhum manjar seleto, não procurarei o que dá prazer, nem tocarei o que é belo, não voltarei meu rosto do Oriente para o Ocidente, até que derrube e pise debaixo das patas dos meus cavalos os deuses das nações. Esses deuses de madeira, de bronze, de prata, de ouro ou de pinturas, os quais os chamados cristãos fizeram com as suas próprias mãos. É uma vergonha. Como diria Daniel no seu livro, ó Senhor, só nos resta coragem e vergonha. Em vez de adorar a Deus em espírito e verdade, adorar ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Mas quanta gente se ajoelha diante desse boneco. Outro fato interessante, registrado pelo famoso Redenbacher, na sua História Universal, páginas 448 a 450. Na tomada de Constantinopla, os soldados gritavam pela cidade: o Corão ou a morte? Outros levavam um crucifixo com o feixe Janízaro pela cidade adentro, escarnecendo e dizendo: vede aqui o vosso Deus infiéis. Foi assim que o justo juiz do mundo exerceu juízo em Constantinopla por meio dos turcos, como exerceu em Jerusalém por meio dos caldeus e romanos,
e em Roma pelos godos de fã. Nosso próximo programa, seguir a voz da experiência. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvido de ver. E entramos agora no capítulo 10º. E aqui já está a proclamação do Advento, o segundo Advento do Cristo de Deus. Rei de todos os reis, ditador de todos os ditadores, senhor de todos os senhores, presidente de todos os presidentes, governador de todos os governadores, embora a maioria não saiba disso. Versículo 1, capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Meus amigos, meus irmãos, nessa passagem encontramos outro exemplo em que a linha consecutiva do pensamento é temporariamente interrompida. Este capítulo vem assim como uma profecia intercalar. O capítulo 9 terminou com os acontecimentos da sexta trombeta. O toque da sétima trombeta não é apresentado senão quando chegarmos ao versículo 15 do capítulo 11º. Todo o capítulo 10º e parte do capítulo 11º vem, portanto, como se diz, parenteticamente, isto é, entre parênteses, entre a sexta e a sétima trombeta. O que se relaciona particularmente com o toque da sexta trombeta vem registrado no capítulo 9. O profeta tem outros acontecimentos a introduzir antes da apresentação de outra trombeta e aproveita o ensejo para o fazer no trecho que se estende até o versículo 15 do capítulo 11. Entre eles se encontra a profecia do capítulo 10º. Vejamos então primeiro a cronologia da mensagem deste ano. O livrinho. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Desta linguagem se conclui que o livro esteve durante algum tempo fechado. Lemos no profeta Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, acerca de um livro que devia estar fechado e selado até um certo tempo. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Verifiquem no livro de Daniel, capítulo 12, precisamente no versículo 4. Como este livro estaria fechado até o tempo do fim, segue-se que, no tempo do fim, o livro devia ser aberto. E como este encerramento estava mencionado em profecia, nada mais razoável do que esperar que nas predições de acontecimentos que deviam ocorrer no tempo do fim, a abertura deste livro fosse também mencionada. Não se fala de nenhum livro fechado e selado, além do livro da profecia de Daniel. E não há menção da abertura desse livro, senão aqui no capítulo 10 deste Apocalipse.
E além disso, vemos que em ambos os lugares o conteúdo atribuído ao livro é exatamente o mesmo. O livro que Daniel recebe ordens de fechar e selar se refere a tempo. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E quando o anjo deste capítulo desce com o livrinho aberto, no qual baseia sua proclamação, apresenta uma mensagem relativa a tempo. Então diz: não haverá mais tempo. Nada mais se podia exigir para mostrar que ambas as expressões se referem a um livro e provar que o livrinho que o anjo tinha aberto em sua mão era o livro da profecia de Daniel. Ponto importante. E agora determinado para se estabelecer a cronologia deste ano. Porque vimos que a profecia, e em particular os períodos proféticos de Daniel, não deviam ser abertos até o tempo do fim. Prestem atenção. E se este é o livro que o anjo tinha aberto na sua mão, segue-se que ele proclama a sua mensagem exatamente no tempo em que o livro devia ser aberto, ou seja, no começo do tempo do fim. Por quê? Está mais que provada a identificação do livro de Daniel com o Apocalipse. Por quê? Porque Daniel reencarnou como João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo de Deus. O que resta sobre este ponto é nos certificarmos de quando começou o tempo do fim. O próprio livro de Daniel fornece dados pelos quais nós o podemos saber. Por exemplo, no capítulo 11 de Daniel, desde o versículo 30, é apresentado o poder papal. No versículo 35 podemos ler: e alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então nos é aqui apresentado o período da supremacia da ponta pequena, durante cujo tempo os santos, tempos e leis deviam ser entregues na sua mão e dele sofrer terríveis perseguições. O imperialismo romano transmutado no imperialismo religioso. E se declara que isto se realiza até o tempo do fim. Terminou em 1798, quando expiraram os 1260 anos da supremacia papalista. Começou então o tempo do fim e o livro foi aberto. E desde esse tempo, muitos têm estudado o livro. E o conhecimento sobre estes assuntos proféticos tem aumentado consideravelmente. Ora, a cronologia dos acontecimentos do Apocalipse, capítulo 10, é ainda confirmada pelo fato de que este anjo é idêntico ao primeiro anjo do capítulo 14 deste mesmo Apocalipse. Facilmente se veem os pontos de identidade entre eles. Mas isto é um assunto que requer grande meditação. E é preciso dar o Apocalipse em doses razoáveis, não cavalares, digamos assim, para não perturbar. O estudo do Apocalipse, no princípio, até desespera. É como ir assim por uma floresta indevassável. Mas depois, na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, a gente se habitua e até acaba morando na floresta, fica à vontade, como se estivesse em casa. Mas é muito importante, realmente importante,
meditar no Apocalipse assim aos pouquinhos, versículo a versículo. Eu não posso fazer aqui como fazia com o Evangelho, dar capítulos inteiros. O Evangelho é muito mais fácil, ele já vem sendo estudado há 2000 anos. Mas não sei por que o Apocalipse nunca foi estudado. Muita gente nem queria saber dele. E, entretanto, na atualidade, é o livro mais importante da Bíblia Sagrada. É o complemento natural do Evangelho de Jesus. Digo mais, sem Apocalipse não há mais Evangelho, porque Jesus já está voltando. E o livro que trata da volta de Jesus, com todos os sinais, é exatamente o Apocalipse, segundo o discípulo amado, reencarnação de Daniel. João, o evangelista, e agora profeta. Meditem, portanto, serenamente. Isto vale mais que qualquer mafuá, boate, cinema, teatro, jogo de futebol, pelada, desfile, passarela, concurso internacional de canções. Tudo isso é bonito para desviar o homem e jogá-lo no buraco. Vamos pensar na nossa segurança. E ninguém tem segurança se não conhece o Apocalipse de Jesus, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!